Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou Sérgio Silva, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. O vídeo de hoje está revelador e eu peço para que você fique até o final, para não perder nenhum detalhe. Se você gostar, se inscreva, deixe seu comentário, seu joia, tá bom, meus queridos? Meus queridos, ultimamente uma série de situações tem acontecido em nosso país. Uma delas está o caso envolvendo aí o ex-presidente e alguns ministros aí do STF que alegam aí, acusam, supostos crimes contra a democracia e mais um monte de outras acusações que, segundo especialistas, até mesmo ex-ministro da Suprema Corte, não possui fundamentação suficiente para tamanha repercussão. Muitas profecias aí têm surgido falando justamente desse caso. Uma delas me chamou muita atenção pelos detalhes importantes, que é a profecia dessa irmã aqui, a irmã Lisa Rios, que reside nos Estados Unidos. Vou deixar aqui o link dela, do canal dela, para você aí ir lá também e conhecer o seu conteúdo e também se inscrever no seu canal. Ela já fez outras profecias antes, revelações sobre o Brasil, e que se cumpriram. Segundo ela, Deus teria dado aí uma revelação descrevendo todo o processo do julgamento do ex-presidente pelo STF antes do carnaval. São 4 sinais, sobre o STF e situações que vão acontecer no Brasil. Segundo ela, muito dinheiro estaria também envolvido e que Deus irá fazer uma reviravolta nessa situação e que algo grande está para acontecer com o Brasil. Vou deixar o vídeo aqui com vocês, para vocês analisar, e voltarei para dar um pouco da minha opinião e uma interpretação aí mais clara e bíblica, espiritual aí, desta revelação aí tremenda. Então, meus queridos, vamos para o vídeo. Para vocês, o que Deus me mostrou sobre Brasília, tá? Hoje pela manhã o Senhor me deu 3 visões sobre o Supremo Tribunal Federal e eu vou estar contando para vocês. Uma das visões que o Senhor me deu sobre Brasília, eu vi uma panela grande. Peraí, que eu vou escrever aqui uma coisa que eu preciso falar. Uma panela grande na Praça dos Três Poderes, ali onde está mais ou menos, sabe? Não tem aquela estátua, a escultura da justiça? Então, mais ou menos no meio da praça, eu vi uma panela grande de ferro, assim, preta, e tinha muita lenha debaixo, fervendo, cozinhando ossos, muito ossos. E era grande, ela mais ou menos assim, do tamanho de uma caixa d'água aí, mais ou menos de 500 litros, ou de 1000 litros, mais ou menos. Por aí, esse tamanho. A panela era muito grande que estava cozinhando. E eu olhava para dentro daquela panela e eu via muitos ossos. E depois o Senhor me mostrou aquela escultura, da justiça, uma estátua grande que tem ali em frente ao Supremo Tribunal Federal. Aquela estátua, e aquela estátua ela está coberta os olhos. Resumindo, então quando eu olhava para a estátua, que eu chegava perto dela, a venda daquela estátua saía. Quando ela saía, eu vi os olhos dela, os olhos da estátua, como se fosse assim, parecido com o meu. E aí eu olhava para o Supremo Tribunal Federal. Quando eu olhava para o Supremo Tribunal Federal, eu via as luzes todas apagadas do Supremo Tribunal Federal. E eu falava assim, mas que estranho, o Supremo Tribunal Federal está com as luzes todas apagadas, como se não tivesse mais ninguém ali, estava todas apagadas. E depois o Senhor me mostrou, eu olhava para o mastro da bandeira brasileira, a bandeira que está na Praça dos Três Poderes. Tem a bandeira do Brasil, grande, no mastro assim, preto, e tem a estátua da justiça, uma escultura grande com a venda, e eu vi a panela no meio, e eu vi a bandeira, eu vi ela descendo, eu vi a bandeira do Brasil descendo ao mastro, tá? Ela descia. E agora eu vou contar pra vocês o que Deus me mostrou hoje, irmão. Eu não queria ver, sabe? Você tá vendo a visão, você não quer ver?
eu tava desse jeito. Hoje de manhã era por volta aí de 6 da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, Deus estava me mostrando. Deus abriu minha visão dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu entrei dentro do Supremo Tribunal Federal e naquele momento ia haver um julgamento que o Supremo Tribunal Federal ia fazer e que eles tinham recebido muito dinheiro para fazer esse julgamento. E eles tinham que fazer aquilo, porque eles já tinham recebido a grana. E eram todos, a grana era dividida para todos, tá? Então, eles tinham que fazer. Então, começou aquela falácia deles lá, né? Julgando. Eu não sei qual era a empresa, qual era o processo, eu não sei. Eu sei que era um julgamento. Então, quando começou aquele julgamento, as pessoas, os advogados e as pessoas que estavam no plenário lá do Supremo Tribunal Federal, eles ficaram indignados porque aquela causa não era para ser absolvida, né? Ela era para ser julgada ao rigor da lei e os culpados teriam que pagar. E aquilo era muito injusto acontecer aquilo. Então, começou uma zombaria. Eu vi um advogado que ele vai assim no meio, onde tá, por exemplo, tá aquele quadrado, né, onde tá os juízes, e um advogado ele ia no meio para defender aquela causa. E aí o advogado viu que ele perdeu a causa, ele começou a zombar dos ministros. Então, todos que estavam sentados nas arquibancadas, lá dentro do Supremo Tribunal Federal, começava a zombar todos os ministros. Eles foram zombados, hostilizados, eles foram, sabe, escarnecidos ali dentro mesmo do Supremo Tribunal Federal, naquele momento. Então, ninguém ficou com medo, não. Todo mundo zombou mesmo com força. E aí, claro, tinha televisão, tinha as coisas lá, tudo lá. E aí, encerrou aquele plenário, né? Aquela sessão. E aí, eles se juntaram, né? Eu vi quando eles se juntaram e disseram, vamos fazer uma reunião para punir todos aqueles que zombaram de nós ali no plenário, onde estava julgando aquela causa lá, e que nós não conseguimos, que nós fomos muito zombados, hostilizados, e foi uma vergonha para todos do Suprema Corte. Então eu via eles saíram de dentro do Supremo, eu acompanhava eles se juntaram e foram como se fosse num hotel. Eu vi eles numa mesa enorme, grande. Essa é a segunda visão. Eu vi eles numa mesa enorme, uma mesa assim, ela era muito comprida, mas os cantos dela era meio redonda. E eles sentaram todos lá, e eles estavam discutindo como que ia fazer para punir todas aquelas pessoas que estavam zombando dele no tribunal, quando ele estava julgando aquela causa, que eles já tinham recebido muita bufufa, para julgar aquela causa a favor de quem o pagou. E aí, eles se desentendiam. Aí eles mesmos se zombavam um ao outro, eles se agrediam um ao outro nessa reunião que eu via. Eles se agrediam e falavam, zombavam, riam da cara do outro, e era uma zombaria generalizada. E aí terminou que eles não conseguiam entrar em consenso, não entrava em concordância com nada para punir aquelas pessoas que tinham zombado deles ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, daí eles saíram daquela mesa e eu acompanhava eles também. E aí eu vi ele na recepção do hotel. Eu vi a recepcionista e via eles sentados. Alguns deles que eu lembro. Eu lembro do Bensola, do Toffoli, eu lembro do Barroso. E aí vai, os outros também, tá? Todos eles estavam ali sentados na recepção do hotel. E aí a recepcionista começava a zombar dele, os empregados do hotel começavam a zombar deles, hostilizando eles também, igual fizeram dentro do Supremo Tribunal Federal. E as pessoas que estavam hospedadas naquele hotel começavam a zombar dos ministros também. Uma zombaria que aí eles começaram, eles próprios, a se agredir. E começaram a falar e dizer, foi tua culpa, tu fizeste isso, tu fizeste aquilo. Começaram a se acusar um ao outro e falavam, você que fez isso, você que fez aquilo.
E aí todo mundo estava sabendo de tudo que estava acontecendo, porque eles acabaram batendo a língua nos dentes, ou seja, igual o sapo espumando, né? Eles começaram a se agredir entre eles e começaram a abrir a boca e falar, olha, foi por isso, foi por aquilo, foi fulano isso, e falava. Eu não sabia exatamente o motivo, né, a causa na hora, no momento do que eles falavam, mas eu sei que eles se acusavam e faltava era se bater, viu? Eles faltavam era se bater. Então, tipo assim, eles jogavam tudo perna pro alto, né? Eles, como diz, chutavam o pau da barraca. Era isso mesmo que eles faziam, chutavam o pau da barraca e se agredia na frente dos empregados, na frente dos hóspedes, na frente das recepcionistas, na frente de todo mundo dentro daquela recepção daquele hotel. E aí eu me despertei, eu falei, meu Deus, é o Supremo Tribunal Federal, Senhor? E aí porque na primeira visão, né, você vê, mas aí você ainda não tem aquele discernimento. Quando você desperta daquela visão, aí você se dá conta, uau, era o Supremo Tribunal Federal, eu estava dentro do Supremo Tribunal Federal, aí depois eu estava nessa mesa de reunião e agora eu estou aqui no hotel, eles estão aqui brigando, discutindo, e o negócio era feio, filho. Era uma discussão, todos abriam a boca, todos queriam ter razão e nenhum tinha razão, essa que é a verdade, e era uma zombaria generalizada. Então essa Suprema Corte, ela vai ser desmoralizada por completo, vai começar a zombaria dentro do Supremo mesmo, depois eles vão tentar fazer uma reunião para punir os que zombaram, mas entre eles não se entendem, eles começam a bater um no outro, tipo, bater no sentido, com palavras assim, se acusar uns aos outros. Foi isso que eu vi hoje pela manhã. Então, irmãos, foi isso que o Senhor me mostrou sobre hoje é 5, lembrei. Hoje é 5 de março. Eu lembrei que hoje eu tenho um monte de conta para pagar. 5 de março de 2025. Foi isso que o Senhor me mostrou sobre o Supremo Tribunal Federal. Lembrando para vocês que eu já tinha falado em outros vídeos, que embaixo daquela Praça dos Três Poderes tem uma estátua grande do Bafomé. Ela tá como se fosse numa loja de vidro, mas tem uma cortina. Você não sabe, eles passam ali debaixo o tempo todo e você não vê. Então, eu via o pessoal do Supremo Tribunal Federal indo lá nessa sala e se curvava na imagem lá do Bafomé e adorava o chifrudo, o capeta, tá? Eles são todos satanistas. E esse cabeça de ovo eu já vi várias vezes Satanás incorporado nele. Eu já vi, Deus já me mostrou várias vezes. Às vezes eu estava orando, nem lembrava de Alexandre de Moraes, e o Senhor me mostrava esse homem surtando, né? Surtando aí dentro da Suprema Corte. Eu vi ele surtando, né? Endemoniado. E depois eu vi ele caminhando assim, tava assim caminhando, como se fosse na Praça dos Três Poderes. Ele vinha caminhando com aquelas capas, zona preta lá dele, aquela cabeça lá de ovo dele, todo de pretão. E aí eu olhava pra ele, ele vinha caminhando. Aí Deus falava assim, esse aí é Satanás, tá bom? Então, irmão, foi essas 3 visões que o Senhor me deu hoje de manhã sobre o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, aí tá na mão do Senhor. Se vai cumprir, aí tá na mão do Senhor, tá? Eu creio que quem mostrou pra mim foi o Senhor dos Exércitos. Então, se cumprirá. Um beijo no coração. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor guarde a cada um. Se você tiver vontade no coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque meu canal ele não é monetizado, então ele não tem muita visualização. Ele não é indicado para nenhuma pessoa por causa que ele não é monetizado. Eu tirei a monetização dele. Então, compartilha para que outras pessoas possam saber o que Deus tem falado, entendeu? E que quando isso cumprir, vocês vão estar lembrando daquilo que eu já tenho falado para vocês. E outra coisa, Deus também, ele sempre confirma aquilo que a gente fala, ele confirma na boca de outras pessoas para que o profeta não fique também como mentiroso, né? Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso.
e louvado seja o nome do Senhor. Então, a justiça vai vir para o Brasil, vai vir, eles vão ser julgados, entendeu? E esse Supremo Tribunal Federal, ele não vai resistir, ele vai ter que sair, porque eles não vão suportar tanta pressão das pessoas, entendeu? Do povo brasileiro, tá bom? Um beijo, fica na paz. Então, meus irmãos, não sei se vocês perceberam, mas todo o vídeo a irmã traz o relato da revelação, mas não interpreta as visões. Eu separei aqui 4 detalhes bastante simbólicos que não foram aí interpretados por ela, né? Esses detalhes são a panela preta, tá? Com ossos ali borbulhando, a bandeira sendo deflamulada ou baixada, a estátua da justiça sem as vendas nos olhos e a sala dos ministros do STF apagadas. Tá? Vou trazer aqui a interpretação de cada uma delas, mas antes eu preciso ler aqui o versículo que se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20, o qual aqui eu vou me basear para isso, que diz o seguinte: não desprezeis as profecias, antes analisai-as, né? E retendes o que é bom. Então, a análise que farei está aí dentro desse contexto. Vou analisar aqui a profecia e não quem fez a profecia, tá? Vou analisar aqui a revelação, trazendo para você o que se pode levar em consideração, tá bom, meus queridos? Bom, ela disse que viu uma panela fervendo com ossos próximo à estátua da justiça. A panela era preta. Lá em Jeremias vai descrever uma situação, Jeremias 1, versículo 2, tá, em diante, que Deus vai mostrar uma panela fervente, simbolizando a ira de Deus que viria sobre Israel através dos babilônicos, por causa da idolatria e a infidelidade do rei e do povo. Então, a visão da irmã pode indicar a justiça de Deus que virá sobre este sistema. O fato dela estar próxima à estátua da justiça e que essa estátua estava sem a faixa nos olhos, significa que se a justiça do Brasil ou a justiça do homem ela é cega, a de Deus não é, e que ele contempla tudo. Os ossos da panela sem carne significa que pelo fogo tudo fica patente aos seus olhos e nada fica oculto, e que seu julgamento sempre será justo. Isso significa que Deus trará à tona tudo que está oculto naquele lugar, trará um juízo extremamente doloroso. A bandeira sendo desasteada ou descendo pode significar 2 cenários aqui: vergonha e humilhação. A bandeira flamulada significa poder, respeito, tá? E soberania. Tá? Neste momento, ela se encontra rebaixada, em vergonha, por causa das práticas injustas e por ter no poder líderes com históricos de corrupção e escândalos, tá? Perseguição aí a princípios que são praticamente a base de uma nação livre, tá? E que tem aí em sua composição aí cerca de 40% a 80% de pessoas que creem num único Deus verdadeiro, cujas leis dele é praticamente o alicerce de sua constituição. A bandeira descendo é um chamado de Deus a descer em oração também. É tempo de se humilhar na presença aí do Senhor. Deus está dizendo o seguinte: é hora da nação brasileira cristã, tá, se dobrar e interceder, pois o que está para vir aí, muitos não suportarão, mas Deus dará o livramento a muitos por meio da oração, por meio da súplica. É hora, Deus está chamando o povo para clamar pela sua nação. E por fim, as salas do STF apagando. Isso significa que Deus irá arrancar o poder de alguns, assim como Faraó na praga das trevas. Muitos que se acham acima da lei, da Constituição, ficarão impotentes, serão reduzidos a nada. A sua glória se apagará. E isso ficará em evidência nacional. Tá? Isso também pode ser a curto prazo também, ou a longo prazo também. Mas Deus fará. Então, meus queridos, isso aqui foi o que eu entendi da revelação. Não sei se você tem algo diferente, mas isso foi o que eu entendi. Tá? E na minha opinião, isso pode acontecer em etapas também. Mas no final, Deus vai mudar o quadro, tá? E frustrará aí os planos
de Bafomete, né, que ela chega a citar a estátua de Bafomete, que segundo ela, essa estátua está debaixo ali daquele lugar, tá? Como a irmã ela disse aí, né, vive lá no subsolo daquele lugar. Mas Deus nos dará a vitória em Cristo Jesus. Tá, meus queridos? Bom, esse aqui foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe, tá bom? Se vocês tiverem uma opinião diferente, uma interpretação diferente, deixe aqui nos comentários, tá bom, meus queridos? Mas, desde já, agradeço a paciência de vocês, agradeço vocês terem ficado até aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.